Na luta contra a pandemia, o Ruanda aposta nos testes em massa. Os testes regulares são uma forma de perceber como é que o vírus se está a disseminar na população em tempo real e de forma transversal. O Ruanda utiliza uma estratégia de testes de grupos. O professor responsável pela utilização desta estratégia trabalha no Instituto Africano de Ciências Matemáticas, em Kigali. Chama-se Wilfred Difon. Se for ter com as comunidades e testar pessoas, isso não nos diz quantas pessoas estão realmente infectadas, certo? Porque é impossível testar toda a gente. Testa-se amostras, e para passar da amostra à realidade basta usar modelos matemáticos. Nos cálculos são usados algoritmos complexos. Wilfred Difon explica o processo com um exemplo do dia-a-dia. A ideia por trás da testagem de grupos de amostras é muito simples. Imagine que tem 9 cestas de feijão bom e uma com feijão mau. Para verificar em qual delas há feijão mau, é preciso cozinhar os feijões e testar, para encontrar o feijão amargo. Quem já cozinhou sabe que é preciso muito tempo para os feijões cozerem bem. Portanto, temos de usar muito gás para cozinhar 9 cestas de feijão. Mas isso não é preciso, basta usar um truque simples. O matemático combina amostras de feijões das várias cestas e distribui-os por grupos. Se todos os feijões de um grupo de amostras forem bons, já não precisará de testar cada cesta dessa amostra. Mas se num outro grupo encontrar feijões amargos, é preciso fazer mais testes. É um princípio que pode ser usado com todas as coisas que podem ser agrupadas para fazer testes. É por isso que funciona na luta contra a Covid-19. No Ruanda são combinados grupos de 10 e 20 amostras testados simultaneamente. Se o resultado for negativo, considera-se que todas as pessoas nessa amostragem não têm Covid-19. Mas se o resultado do grupo for positivo, cada amostra é testada separadamente. Com esta abordagem, reduzimos os custos com os reagentes, temos resultados mais depressa, que depois podemos usar para pesquisa. Podemos fazer testes da população em massa, são as grandes vantagens. O problema é que, se o vírus se disseminar rapidamente, há muitos grupos que dão positivo e é preciso voltar a fazer testes, o que custa tempo e dinheiro. Mas o continente tem registado menos casos do que o Ocidente. Este método é uma grande ajuda para os países africanos e não só, para outros países também. Desde que divulgamos este método na revista Nature, há muitos países que nos contactaram. O Ghana e o Quênia também já adotaram a estratégia. Dos Estados Unidos também houve interesse e na Universidade de Edimburgo, na Escócia, este método passou a ser usado para testar os estudantes. O método remonta a 1943. Foi o norte-americano Robert Dorfman que desenvolveu pela primeira vez este método de testes de grupos para verificar de forma mais eficaz se os soldados do exército americano tinham sífilis. Desde então o método foi aprimorado e é usado para outras doenças sexualmente transmissíveis, para testar malária ou bancos de sangue. O interesse é gigante, é óbvio que temos de otimizar o uso dos recursos. Para desenvolver este método, o camerunês contou com o colega ruandês Leon Mutesa e o sul-africano Neil Turok. É uma resposta pan-africana aos desafios do continente. É extraordinário quando conseguimos escrever no quadro umas equações e elas nos dizem como a doença se está a disseminar na população, o que acontece quando se lança uma bola ao ar ou como os carros e os computadores funcionam. A matemática está por trás de tudo isso. É o resultado de pessoas que estudaram e analisaram a situação para perceber como o mundo à sua volta funciona.
O Instituto Africano de Ciências Matemáticas, de que o professor Wilfred Ndifon faz parte, está à procura do próximo Einstein no continente. Estou muito orgulhoso de fazer parte desta visão e de formar jovens para que possamos encontrar soluções matemáticas para os problemas do dia a dia. A pandemia da Covid-19 voltou a mostrar-nos que essa é uma tarefa crucial. That this is vital thing to do. Yes.